Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Vamos lá, gente. Ontem eu não apareci. Ai, se passa esse horário, eu não consigo mais, né? Aparecer aqui. Mas vamos lá, hoje então nós vamos ler 2 capítulos. Porque se a gente ficar assim, então quando não der eu vou ler 2 capítulos, senão nós vamos demorar muito tempo para terminar. Não que seja tempo, tá, gente? Também não é sobre assim, vamos correr, né? Porque o importante é parar diante da palavra do Senhor, entender e ruminar. Às vezes você vai ficar com uma linha, né? Uma linha de um versículo por vários. Eu mesma, eu tô com um versículo já faz 2 meses, assim, sabe? O Senhor ministrando. Vai me dando outras palavras, mas vai ministrando ainda mais sobre aquilo. Então, gente, não é sobre a velocidade, mas também a gente quer chegar no objetivo, né, de terminar. Então vamos ler capítulo 37, os sonhos de Jacó. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na tenda de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, eu gosto de anotar esses anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícia deles a seu pai. Então ele era aquele filho, eu já fui esse filho aí, que contava tudo pro pai, né? Fofocava um pouco. Mas também, né, o pai precisa saber, né? Versículo 3, Israel amava José mais, esse é o problema, ó, a preferência. Israel, né, que era Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, né, essa dor da comparação, da preferência é muito terrível. E se você foi alvo dela, você precisa levar isso diante do Senhor, para que a amargura, rancor, raízes de amargura não fiquem dentro de você. Versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Obviamente está vendo aqui um adolescente de 17 anos, gente. Oi, Pan, saudade, meu amor. Um adolescente de 17 anos na sua imaturidade, né? De contar as coisas, né? Os sonhos que Deus dá. Alguns sonhos a gente precisa preservar dentro de nós, porque se você contar, ele é muito longe da realidade. E realmente tem coisas que só Deus vai fazer mesmo. Então aí a gente precisa aprender a guardar algumas coisas, né? E não partilhar. Então quanto mais ele falava dos sonhos dele, mais os irmãos odiavam, porque já tinha essa questão de preferência. Versículo 9 vai dizer, e teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração, né? O pai ficou pensativo acerca do que ele estava falando. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. Havia uma prontidão, né, em obedecer o pai.
Nós precisamos dessa prontidão, sabe? Essa obediência instantânea. Versículo 14. E ele disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo caminho. E perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Conspiração, quando nossos pensamentos começam a ser pensamentos maus, porque nós estamos guardando rancor, mágoa, não liberamos perdão de alguém, e a gente começa a se tornar mal, a gente começa a maquinar o mal. Então cuidado com o que está acontecendo. Ju, mas foi a pessoa que me ofendeu. Mas em nome de Jesus, libera perdão, tira isso do seu coração, senão você vai começar a maquinar o mal. Paz do Senhor, irmã Sli, bom dia. Versículo 19 agora de Gênesis 37, vai dizer: e disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador Mor, né? Mor quer dizer o maior dos sonhadores. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Gente, isso já é o primeiro milagre de José, porque se houvesse água ele teria morrido afogado, né? Deus já estava guardando José desde esse primeiro momento. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Ele sofreu a dor de um luto mentiroso. Que dor que esses filhos causaram a esse pai. Tá vendo como um abismo puxa outro abismo? A inveja, o mal dentro do coração, a conspiração e a mentira agora, tá vendo? Quando você começa a pecar, um pecado vai puxando outro pecado. É terrível. Por isso nós temos que sentir inveja de alguém, se comparou com alguém, corta isso, essa raiz corta na raiz, para que isso não traga, tanto dano. E esse pai ficou tanto tempo chorando por esse filho. Bom dia, Gi, paz do Senhor. Amém. Deus abençoe nosso dia. Vamos continuar aqui, versículo 35 de Gênesis 37. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai, e os midianitas venderam
venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Agora nós vamos para o versículo, capítulo 38, né? Continuação da história, vai dizer: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome e tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Onã. Então vai ter um break aqui, nós vamos falar um pouco de Judá. E no 39, eu tava lembrando disso, no 39 vai voltar a falar de José, tá bom? Mas também é uma história muito profunda, prestem atenção. Versículo 5, continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Isso era um costume, né? Era um hábito naquela região. Quando, né, por exemplo, tem um irmão e a esposa dele morria, o outro irmão tomava, né, como esposa para suscitar descendência. E eles consideravam o filho desse irmão não era filho dele, era filho do irmão que tinha morrido, né? Versículo 9. Onã, porém, soube que essa descendência ela não havia de ser para ele, e aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Olha, 2 lutos na vida de Judá, 2 filhos, e Onã. E o que faz, versículo 11, então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, o terceiro filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna, e era ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timna, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu e envolveu-se. E assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por sua mulher. Então Judá tinha prometido que ia dar o terceiro filho, Selá, para que, né, suscitasse descendência. Só que Selá cresceu e Judá não fez isso. Olha lá, mais uma mentira ou não cumprimento de uma promessa que vai gerar, né, a falta da palavra, que vai gerar um problemão. Prestem atenção. Versículo 14. Não. 15 agora. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, achou que ela era uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse-lhe: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora, que ela estava coberta com o véu, ele não viu. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies. Me dá uma garantia disso. Versículo 18. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, tirou de sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Voltou para o outro estado, né? Versículo 20. Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. Não achou o amigo dele. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que está no caminho junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma.
Versículo 22. E tornou-se a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar que não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Aqui ele tentou ser honesto, né? Dentro da... honesto. E eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada, porque a mulher que cometesse o adultério, ela era queimada, né? Então, mesmo que ela estava esperando, mesmo que ele não tinha dado, olha quanto desvio de caráter numa pessoa só, gente. Em Judá, né, que já tinha participado da venda do irmão dele. Tá vendo como é terrível? E ele queria que matasse. Aí ela falou. E aconteceu, versículo 25. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Então ele só teve aquela relação com ela e nunca mais, né? Porque era nora dele. Versículo 27. Aconteceu que ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre, e sucedeu que dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio de escarlata, dizendo: este saiu primeiro, porque era a lei da primogenitura, né? Então, o primeiro que nascesse, primogênito, sempre tinha uma bênção especial, uma herança especial. Então, ela amarrou para saber, porque a mão saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura, e chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu de seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. Então, irmãos, a gente vai ver toda uma disfunção familiar. Como isso é terrível. E por quê? Porque os pecados, a gente nunca vai fazer pecados grandes de uma vez, irmãos. São as pequenas sessões no dia a dia. Então, primeiro veio a comparação, a preferência do pai. Então, nós como os pais temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso gera amargura, raiz de amargura, que gera inveja, que gera conspiração, que gera maldade, maquinar o mal. Gente, e vai puxando um abismo, né? E Judá, que já era uma pessoa ferida, que já se sentia rejeitado, né, pelo pai, se envolveu, vendeu o irmão, mentiu. Depois acontece isso, ele promete uma coisa, a nora não cumpre. Aí a nora também, sem sabedoria nenhuma, concebe desse sogro, vai ter esses 2 filhos. Gente, olha que confusão familiar, porque as coisas não são tratadas. Nós precisamos aprender a tratar o nosso coração. Não deixar ficar nada dentro dele. Liberar perdão, pedir Espírito Santo, purifica-me. Passa, Jesus, o teu sangue no meu coração, para que essas coisas não estejam na minha família. Irmãs e irmãos, isso acontece demais, essas desgraças. Então vamos pedir pro Senhor limpar o nosso coração. O pastor diz em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que os olhos do Senhor passam sobre a terra para mostrar-se forte. Para quem? Para com aqueles com cujo coração são totalmente dele. Então, que nosso coração seja totalmente do Senhor. Abba, Pai, nós oramos. Eu sei que seus olhos estão passando, e quando seus olhos passam, eles sondam nossas vidas para se mostrar forte só para aqueles que o coração é totalmente teu. Senhor, que meu coração seja totalmente teu. Eu quero, Senhor, Espírito Santo, joga a luz, eu preciso liberar perdão. Senhor, toda raiz de amargura, Senhor, seja tirado do meu coração. Que eu aprenda a amar os inimigos, a amar aqueles que não forem bons comigo, amar independente, Senhor, para que exista vínculo de amor e não raiz de amargura, rancor, ódio, inveja, limpa o meu coração. Nós te pedimos no nome de Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você e sua casa, que tudo estiver bem, que nós possamos guardar essa palavra no coração. Deus te abençoe. Até amanhã.